Esparramaram pela toalha xadrezada, tentando edificar um montinho único. Por que você já está acordada a essa hora? Ela entreabre o basculhante da janela que dá para a rua e observa, resguardados pela luz anêmica do poste, os primeiros passageiros do ônibus que daqui a pouco começa a circular. Mastiga o pedaço de pão, empurra-o com o resto do café, vira-se e, como se numa sala de aula, calibra num ponto imaginário na parede contrária, na altura da caixa de força cinza, a meio caminho entre o armário de aço vermelho enferrujado e a geladeira amarela manca. Ontem de noite eu vinha vindo do colégio, o trânsito estava tudo parado ali na altura do Limoeiro. Um monte de viatura da polícia, sirene ligada, uma confusão danada. E eu sozinha, morrendo de medo. Sei lá, a gente não dá conta do que passa pela cabeça nessa hora. Aí... O marido enche a xícara de café, acende um cigarro, uma lava-pé escala sua mão aberta. Comecei a ouvir o maior tiroteio. Pensei em fugir, mas ainda corri o risco de ter o carro roubado. Já pensou? Aí tirei a chave da ignição, deitei na poltrona de bruços, um medo de morrer ali sozinha. Então aconteceu uma coisa engraçada. Parece que eu desmaiei, viajei no tempo, sei lá. Me vi de novo mocinha, com meus colegas do grupo de jovens, numa excursão, nem imagino pra onde. E alguém tocava violão, e cantávamos, e ríamos. E aí começaram a buzinar atrás de mim, e assustada, eu dei um pulo, liguei o carro, engatei a primeira e vi 2 soldados na calçada arrastando pelas pernas, 2 sujeitos ensanguentados. Deviam estar mortos já, e vários outros sentados na guia só de cueca, mão na cabeça, parecia cena de filme americano. O marido descruza as pernas, esmaga a guimba no pires, agoniado, confere as horas no relógio da parede. A mulher pastoreia os olhos sonados por entre a fumaça azulada que se dispersa próximo à lâmpada de 40 velas acesa. A vizinhança espreguiça-se, uma discussão logo abortada, uma porta que se fecha, um rádio ligado, cachorros que latem. A porta de aço descerrada da padaria, passos rápidos na calçada, um bebê que esguela, uma sirene longe. Polícia? O ônibus encosta, os passageiros apressam-se, arranca. E eu decidi que eu não quero mais essa vida pra mim, não. Não quero. O marido impaciente... Vou acabar perdendo a hora. Mas... Cansei. Nada vale tanto sacrifício. Trabalhar pra quê? A gente quase não se vê mais, não sai pra lugar nenhum. Quanto tempo tem que você não me procura? Acende outro cigarro, levanta-se, caminha na direção da mulher. É verdade. A gente precisa sentar pra acertar umas coisas. Mas, sinceramente, eu não acho assim... que as coisas estejam tão ruins assim, não. O problema é que você se contenta com qualquer coisa. Pra você, de qualquer jeito, tá bom. Tenta envolvê-la nos braços marinhos de sua blusa descosturada. Ela se desvencilha. Volta-se para o basculhante. Lá fora, bocejos do dia. Sabia que eu tô devendo de novo no banco? Sabe por quê? Porque o que a gente ganha não dá pra vencer o mês. E o pior é que a gente não consegue sair dessa merda. Estamos cada vez mais... Você tá falando alto. Ansioso, o pastor alemão arranha a porta da cozinha, choraminga. Na contraluz, o rosto lusco-fusco da mulher. Fala baixo. Os meninos vão acabar acordando. Calma. Calma o quê? Eu tô cansada, não tá vendo? Eu tô cansada, muito cansada de viver com um lunático. Que a única coisa que dá valor na vida é esses livros, que só servem pra encher a casa de fungos e adoecer as crianças. Só pra isso e esse estilo de vida, essa opção pela pobreza. Ah, tenha paciência, o que há 10 anos me fascinava, hoje me aborrece. Mas... Deixa eu falar, eu não acabei ainda, não deixa eu desabafar, eu nunca falo. Crianças... Fico segurando as pontas aqui dentro de casa, nem pra trocar uma lâmpada você serve, claro. Você tem muitas qualidades, é fiel, honesto, trabalhador, mas uma mulher precisa de muito mais do que isso, muito mais. Mas o problema é que eu cheguei à conclusão, uma conclusão terrível. Você no fundo, é um inconformista conformado. No fundo você quer continuar dando suas aulinhas, porque dentro da sala de aula ninguém te enche o saco, ninguém te questiona. Essa nossa pobreza é uma bela desculpa para sua falta de empenho, de ousadia, de coragem. Você esconde a sua covardia, a sua falta de vigor atrás do seu inconformismo intelectual. Como se o mundo estivesse morrendo de medo da sua indignação. Uma mulher precisa de muito mais do que isso, bem mais, meu caro. Você não vê futuro, meu amor, porque você não tem futuro. Você não entende, nunca entendeu. Você acha realmente que a vida se resume a isso? Morar mal, dever pra todo mundo, nunca ter dinheiro pra comprar uma coisinha diferente, pra comer fora, viajar. É só ficar aqui, enfiado dentro de casa, tensa na hora de sair, tensa na hora de chegar, rezando pra que nossos filhos não se envolvam com a bandidagem do bairro, não se metam com drogas. O marido acende outro cigarro. Espana as côdeas que sobraram agarradas à roupa,
junta os livros, coloca os óculos. Desculpa, eu não quis te ofender. Não ofendeu, não. É que eu tô tão cansada. Eu sei. Você tá precisando tirar umas férias, descansar um pouco. Não, eu tô precisando de... Ah, não adianta, você não ia entender. Escancara a porta que dá para um quintalzinho acimentado. Uma laje fria e o cachorro entram estabanados. A mulher agasalha-se. Ele preme seu braço com carinho. Tem que ter força, persistência. Estou ficando velha. O tempo está esgotando. Afaga a cabeça do pastor alemão que, agitado, aguarda uma ordem. Precisa lavar lá fora. Olha o cheiro. Quieto, quieto. Ela tranca a porta da sala e, apoiando-se na maçaneta, ouve o rangido do portão, o motor do chevette, cães que latem, passos na calçada, vozes, um ônibus que arranca, o rangido do portão, o motor do chevette, vozes. Quem é esse homem, meu Deus? Cara gorda, ponte móvel, barriga de barril, roupas desleixadas, sem amigos, que gasta as manhãs de sábado lavando o cachorro e o quintalzinho, latinhas de cerveja e tira-gosto espetados no palito, e gasta as tardes de domingo vendo futebol na televisão, latinhas de cerveja e tira-gosto espetados no palito, que dorme em sua cama, e que é o pai de seus filhos, e que, meu Deus, já não reconhece. Quem é esse homem? Quem? Pessoal, boa noite a todos, a todas. Para quem não me conhece, sou professor. Para quem não me conhece, sou professor. Tá ligado? Aqui? Ah, para sentar? Eu prefiro em pé, eu só consigo dar aula em pé, então assim. Bem, boa noite a todos. Eu sou o professor Leandro Garcia, sou diretor aqui do Acervo dos Escritores Mineiros. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a todas vocês. Nós temos mais alguns lugarzinhos aqui do lado de cá, podem passar para sentar. Foram os nossos alunos do curso de teatro da Faculdade de Letras que fizeram essa leitura dramática. E, antes de mais nada, eu quero realmente agradecer muito a vinda, a participação de vocês e explicar, especialmente para aqueles que são de fora da universidade, estou vendo aqui que tem muita gente que é convidado externo à universidade, o que é esse programa que nós estamos começando em 2019, com chamado Encontro Marcado. Primeiro, que é uma grande homenagem que nós fazemos àquele romance do Fernando Sabino, cujo arquivo está conosco aqui no Acervo dos Escritores Mineiros. O acervo, ele pertence à Faculdade de Letras, da UFMG, é um dos campos de pesquisa da Faculdade de Letras, e esse evento, o Encontro Marcado, ele é uma parceria que fazemos da Faculdade de Letras e a biblioteca, porque, embora o acervo seja da Faculdade de Letras, nós estamos alocados no prédio da Biblioteca Central da Universidade. Então, já começo agradecendo muito a Kátia, diretora aqui da biblioteca, que está aqui presente, por essa parceria, e dizer qual é a nossa proposta, rapidamente, para a gente ouvir o grande homenageado do dia, que é o Luiz Rufato. Veja, o encontro é esse mesmo. Desde o momento, desde o início, eu queria que não fosse em auditório grande, eu não queria realmente, eu queria que ficasse embolado assim mesmo, numa boa, né? Se não der espaço, sentem no chão, eu sei que o espaço é um pouquinho apertado, mas eu queria que fosse nesse acervo, que na verdade é um museu de literatura, que na verdade é um laboratório também de criação, um laboratório de escrita literária, um museu da literatura mineira, eu costumo chamar isso. Então, a ideia é não ter aquela hierarquia do auditório, aquela hierarquia das grandes conferências, aquela hierarquia de ficar sempre alguém com um papelzinho procurando saber se tem mais alguma pergunta para fazer para o autor. Não, ele vai ter a parte dele falando e depois é para bater papo mesmo, é para conversar, é para aproximar. Então, assim, essa é a proposta do Encontro Marcado e eu acho que um evento como esse, no momento político que nós estamos, é, acima de tudo, um ato de resistência. Um ato de resistência cultural, um ato de resistência política, um ato de resistência estética. Então, eu quero agradecer muito a presença dos professores, vários colegas professores aqui, os convidados internos e externos à faculdade, e dizer que, assim,
é muito difícil a gente fazer um evento como esse, porque, né, dificuldade de verbas, corte de verbas, e para isso eu tenho assim, uma equipe aqui, que é uma equipe espetacular, a professora Ellen, que está tirando foto, é a vice-diretora aqui do acervo, ela tem se virado do avesso, junto com o Marcelo, que está por aí rodopiando, é um careca aí que todo mundo conhece, ela, o Marcelo, a Ellen, o Marcelo e o Caio, o professor Caio, que vai fazer, né, o bate-papo aqui com o Rufato. Eles três têm se virado literalmente do avesso nesses últimos meses, 2 meses, para conseguir o que nós estamos aqui hoje, conseguindo fazer aqui hoje para vocês. Agradeço pessoalmente, deixar registrado, a direção da Faculdade de Letras e a professora Maria Zilda, diretora do Programa de Pós-Graduação em Literatura, que foi quem se virou do avesso para a questão financeira, para poder, né, puxar de onde não tem de onde puxar dinheiro para poder fazer o deslocamento do Luiz Rufato de São Paulo até BH na noite de hoje. Então, assim, vocês não têm noção como que por detrás, o background da coisa, como é que a gente está louco, eles mais ainda, o Marcelo, o Caio e a Ellen, né, que é essa parte toda administrativa, essa parte toda burocrática do evento. Então, assim, eu quero realmente agradecer muito a vocês, agradecer pessoalmente eles três, a Ellen, ao Caio e ao Marcelo, porque se viraram, né, muito, né, nesses últimos tempos. A professora Maria Zilda, a professora Graciela, diretora da Faculdade de Letras, e agora eu acho que realmente tem que deixar o espaço para o grande homenageado do dia, que é o querido Luiz Rufato. Por favor, venha você e o Caio para cá. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria aqui receber o Luiz Rufato no Acervo Escritores Mineiros. E é uma alegria ver tanta gente aqui para ouvir falar sobre literatura, né? Sempre interessante, como o Leandro falou, é um ato de resistência mesmo. Eu já vou logo passar para esse bate-papo aqui a palavra para o Luiz Rufato, mas eu vou ler rapidamente aqui uma biografia dele e tentar fazer algumas perguntas para que surjam mais perguntas aí de vocês, para que a gente possa ter uma... No mínimo, eu já posso dizer que a noite vai ser agradável, né? Então, isso já é um ponto de partida muito bom. Bom, Luiz Fernando Rufato nasceu em Cataguases, Minas Gerais, em 1961. É contista, cronista, romancista e poeta. Filho de um pipoqueiro e de uma lavadeira, concluiu os estudos primários em Cataguases. Na juventude, fez o curso técnico de torneiro mecânico no Senai e trabalhou como operário na indústria têxtil. Mudou-se para Juiz de Fora, ingressou na Universidade Federal de Juiz de Fora e se formou em comunicação social. Graduado em 81, trabalhou em diversos jornais e acompanhou os detalhes aí literários dessa, vamos dizer assim, da sua cidade mineira, que tanto gosta, né, e tanto fala aí nos seus romances. Depois transfere-se para São Paulo e atua no Jornal da Tarde. Estreia na prosa com os volumes de contos, histórias de remorsos e rancores, seguido de sobreviventes. Ambas as obras são reescritas e reeditadas, passando a integrar o conjunto Inferno Provisório. A seguir lança Eles Eram Muitos Cavalos, saudado pela crítica como um dos mais importantes livros da ficção brasileira contemporânea. Estive em Lisboa e lembrei de você, em 2009. Flores Artificiais, 2014. De Mim Já Não Se Lembra, 2015. Inferno Provisório, todos romances. As Máscaras Singulares, poemas, de 2002. Minha Primeira Vez, crônicas, de 2014. A História Verdadeira do Sapo Luiz, infantil. A Cidade Dorme, 2018, de contos. Seus livros ganharam os prêmios Machado de Assis, APCA, Jabuti e Casa delas Américas. Estão publicados na Argentina, Colômbia, Cuba, México, Estados Unidos, Portugal, França, Itália, Alemanha, Finlândia, Macedônia e Moçambique. Em 2016, recebeu o Prêmio Internacional Hermann Hesse, na Alemanha. Vai lançar aqui em maio um novo romance, O Verão Tardio, né? Uma produção de fôlego e de qualidade. E eu já queria, então, começar com essa pergunta sobre
o ofício de escritor para você, Luiz Rufato, você que já declarou várias vezes, e é sabido que desde 2003 você se dedica integralmente à vida de escritor. Então, como é que é esse processo, seu processo criativo? Como é que é o ofício do escritor? Como é que é seu dia a dia? Queria que você falasse um pouco, num termos da profissão de escritor, a relação com o mercado, a relação com a sua própria produção. Bem, bom, boa noite. Está funcionando? Está funcionando. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que, assim, vocês não têm ideia da minha felicidade de, num momento como nós estamos vivendo, em que o papel do intelectual ou qualquer coisa ligada à cultura foi colocada com desprezo profundo por nós mesmos, né, pelo nosso país, e é tão bom a gente poder saber que nós não estamos sozinhos, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho, né? Muitas vezes você fica pensando, puxa vida, mas será que ninguém mais está junto comigo nessa resistência, né? E aí é muito legal quando você vê um monte de gente, de repente, abre mão de fazer outras coisas até mais interessantes, né, do que está aqui agora, e a gente saber que nós estamos juntos, e assim isso mostra que a gente pode perder uma batalha, mas nós não vamos perder essa guerra definitivamente. Muito bem. Em segundo lugar, quer dizer, para falar de profissão, eu acho muito curioso que desde 2003, quando eu decidi largar o jornalismo para me dedicar exclusivamente à literatura, eu sempre sou questionado, porque ainda hoje as pessoas colocam, né, o trabalho intelectual, o trabalho literário, como um diletantismo, né? Sabe? Mas você não pode ganhar dinheiro com literatura, né? Literatura é uma coisa nobre, né? E eu acho exatamente porque literatura é uma coisa nobre que a gente pode sim ganhar dinheiro com ela, né? E como você leu a minha biografia aí, como eu sou neto de colonos, e os colonos sempre, assim, nós temos que ganhar dinheiro para não passar fome, né? Então, ganha-se dinheiro com medicina, ganha-se dinheiro com engenharia, ganha-se dinheiro com jornalismo, ganha-se dinheiro com literatura. Como? Isso é um problema, porque em 2003, acho que hoje, né, é raro você encontrar alguém que diga que vive de literatura, né? Em 2003 também era muito raro. Acontece que eu tenho algumas sortes na vida, né? 2003, quando eu falei para os meus amigos que eu ia largar o jornal para me dedicar só à literatura, aí os meus amigos se reuniram e falaram, nossa, que ideia maravilhosa, você vai largar eu era secretário de redação no jornal Estado de São Paulo, eu tinha um salário realmente muito bom, tinha um plano de saúde excelente, né? Tinha 13º, tinha tudo, né, que antigamente né, existia, agora com a reforma trabalhista não existe mais, mas existia naquele momento. E os meus amigos falaram, a sua ideia realmente é muito boa, mas vamos fazer o seguinte, tem um amigo nosso, o doutor José Antônio, sei lá das quantas, que é psiquiatra, um cara muito bom psiquiatra. Aí você conversa com ele e tal. Eu falei, não vou conversar com psiquiatra nenhum. E aí, só que o que acontece? Em 2003, houve a primeira vez que houve a Flip. A primeira edição da Flip foi em 2003. E aí, eu fui convidado para ir nessa edição da Flip, primeira edição. E a Flip não era nada. Ninguém, inclusive, se vocês soubessem, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir na Flip no começo. O primeiro ano da Flip, ela foi feita numa casa. Cabia todo mundo lá, nessa casa. Só que, naquele ano, o Jornal Nacional deu uma matéria, né, ao vivo, na inauguração da Flip, e no ano seguinte a Flip já tinha virado outra coisa. E como a inveja, às vezes, ela é produtiva, o Brasil inteiro, todo mundo fala, por que Paraty faz, né, uma festa literária? Então vamos fazer aqui também. E como na época tinha dinheiro, né, nós estamos que pensar 2003, 2004, 2005, a gente achava que o país estava crescendo, então começou a haver primeiro festival literário, festa literária no Brasil inteiro. E aí eles olhavam lá na lista de quem a Flip tinha convidado e falavam assim, vamos convidar o Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo é caro, né? Quem está à toa aí? Aí olhava, Luiz Rufato está à toa, ele não faz nada, né? Eu tinha largado o jornalismo, então vamos convidar o Luiz Rufato.
Então, se vocês forem um dia pesquisar, eu tenho certeza que 90% de todos os primeiros festivais literários do Brasil, eu estava lá. E aí, como eu ia num, aí os caras falavam assim, pô, esse cara tá à toa, chama ele aqui também, né? Então, eu fui pulando, e aí acabou que, por um lado, isso foi ótimo para mim, eu estava à toa, né? Então eu podia ir nos festivais, aí eu consegui um dinheirinho para passar o mês, aí com um pouco do dinheiro também que eu recebia dos livros, que era pouco, até hoje não é muita coisa, eu também juntava, é uma espécie de cestinha de ovos, que eu tenho que colocar os ovos, completar para o final do mês eles terem dinheiro para pagar as contas, né? Então, um pouquinho vinha desses festivais literários, um pouquinho dos direitos autorais. A partir de 2003 também, eu comecei a publicar os meus livros no exterior, e aí entrava um dinheiro, e também eu comecei a ser chamado para feiras e festivais literários no exterior, aí era melhor, porque aí ganhava em dólar ou em euro, né? Aí ia juntando também isso. Depois também apareciam algumas propostas, por exemplo, assim, eu sempre, quando alguém via falar, a gente estava querendo fazer uma adaptação do seu livro para o teatro, aí eu falei, ótimo, e o que a gente precisa fazer? Vocês me paguem bem, pode fazer o que vocês quiserem. E é verdade, assim, o livro foi, eu estava até falando com a Ellen, né, que Eles Eram os Cavalos foi adaptado 5 vezes para o teatro. O Steve Lisboa, eu lembrei de vocês, foi adaptado para o cinema, um longa-metragem, o Redemoinho, que é baseado em algumas histórias do Inferno Provisório, também foi. E todas as vezes é a mesma conversa. Você quer participar da feitura do roteiro, ou você quer olhar o roteiro? Não, gente, eu não quero olhar nada, me paguem bem, façam o que vocês bem entenderem. E por uma razão muito simples, eu não sou roteirista, né? Eu não sou dramaturgo, eu sou escritor. Então, assim, para mim é uma bobagem aquela pessoa que fala assim, o filme não tem nada a ver com o livro que eu escrevi. Eu falei, que ótimo, né? Porque é uma leitura, é evidente que é uma leitura, não é? Não podia ser, porque nem eu sei qual é o livro que eu escrevi, eu mudo sempre. As pessoas falam, sobre o que Eles Eram dos Cavalos? Eu sempre mudo, porque sempre alguém fala uma coisa mais legal que eu pensei. É verdade, é verdade. Eu vou dar um exemplo rápido. O Inferno Provisório. Quando eu publiquei o livro, né? Aí quando as pessoas perguntavam assim, o que é o Inferno Provisório? Né? Eu falava assim, o Inferno Provisório é a história dos últimos 50 anos do Brasil, dos 50 anos da metade do século XX até o final do século XX, sobre a transformação industrial do país. Era uma boa definição. Até que um dia, uma menina, não sei onde que foi, aí ela levantou o dedo lá e falou assim, desculpa, mas eu acho que não é bem... É isso, mas não é só isso. O que você acha? Ela falou, olha, é um livro sobre a questão de como que esse processo de industrialização do Brasil, ele dilacerou as famílias. Eu falei, é boa essa. Aí eu comecei a falar isso. Aí até que um dia, aí eu me lembro, a terceira versão eu me lembro, aí eu dou crédito. Uma menina que tinha feito o doutorado sobre o Inferno Provisório, ela não é nem brasileira, ela é venezuelana. E ela ganhou naquele ano lá, até que tem um prêmio da CAPES, não tem? Para melhor. E ela ganhou naquele ano o melhor tese de doutoramento com essa tese. E ela falou assim, é isso, mas não é só isso. Para mim, o Inferno Provisório discute a questão do pertencimento, do não lugar. Ótimo, aí eu passei a dizer. Então eu sempre mudo. Agora imagina se alguém adapta um livro meu e fala, não, o cara não entendeu isso. Estupidez isso, né? Mas eu não falei nada do que você perguntou. Sim, meu processo, né, eu sou que nem meu pai dá uma volta, mas ele volta lá. É muito simples. Objetivamente, é assim, todo dia eu acordo às 6 horas da manhã, às 7 da manhã eu já estou trabalhando. Todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriados. E vou até às 11h30. Aí às 11h30 eu paro, aí eu faço o meu almoço, que eu cozinho. Eu sou aqueles homens, porque tem 2 tipos de homem que cozinham, né? Tem um homem que cozinha para impressionar a mulher. Vocês podem observar isso. Ele sabe fazer um prato bom, assim, uma coisa genial. Ele faz um cordeiro, sei lá, um cordeiro com ervas finas, não sei o quê, e faz bem, mas ele só faz aquele prato. Ele impressiona, todas as namoradas, ele impressiona a primeira vez, ele vai, não, eu vou cozinhar um prato para você aqui, mas ele não faz mais nada. E tem o outro que é aquele cozinho trivial do dia a dia, né? Eu sou desses daí, arroz, feijão, aquela coisa. Então aí eu faço o meu almoço.
À tarde, eu me dedico a ser o meu próprio agente, porque também tem essa ideia de que escritor, né, meio maluco, né, ele está lá, só vive para as coisinhas dele. Não, eu sou absolutamente fissurado com dinheiro. Então, assim, à tarde eu sou meu próprio agente. Eu que discuto o contrato, eu que discuto quando não me pagam, eu vou encher o saco que não me pagou, eu que vou discutir o cachê, eu que vou discutir... agora, por exemplo, esse livro que eu estou lançando, né, o Verão Tardio, eu, como meu agente, eu vendi o livro para 4 países antes de ser publicado. E estou com 2 países quase já ali. Então, assim, eu não sou aquele escritor, sabe, que não, eu vivo no mundo da lua, porra nenhuma, eu vivo no pé do chão pra caramba. E aí, no final, comecinho da noite, eu me recolho, aí eu vou ler e vou dormir. Porque eu durmo cedo também, 10 horas da noite, eu durmo cedo, porque assim, eu não sou muito inteligente. Mas ao longo do dia eu vou perdendo a minha pouca inteligência. Chego à noite, eu não sou nada inteligente. Então, eu durmo cedo para não passar vergonha, né? E... agora, subjetivamente, que isso é objetivamente, né? Subjetivamente, eu não anoto nada para escrever, absolutamente nada. Vai ser um vexame se um dia um acervo vier para cá, se eu não encontrar uma coisinha escrita, assim, nada, nenhuma anotação. Você escreve direto no computador? Escrevo direto no computador, mas eu só sento para escrever depois que a história está escrita no meu corpo. Assim, o meu corpo é o meu caderno de anotações. Então, assim, quando eu sento para escrever, eu sei o título do livro, sei a epígrafe do livro, e mais ou menos eu sei como é que vai ser a história, mais ou menos, porque eu também não sei como é que vai ser a história. Eu gosto de ser surpreendido também pelo desenvolvimento da história. E então, assim, é isso, é uma coisa bem simples. Tem, assim, eu gostaria tanto, juro para vocês, eu queria tanto responder essa pergunta assim, de uma maneira bem sofisticada. Tipo assim, que eu acho que seria legal. Assim, olha, eu escrevo só entre meia-noite e 4 da manhã, à luz de vela azul, ouvindo bar, pelado, tomando um vinho, mas é um vinho específico. Não era legal? Não, fora brincadeira, não ia ser... Isso é muito bom, né? Não é? Mas, infelizmente, não é. É chato, dói tudo, sabe? Que você tem que ficar trabalhando. Horas de trabalho. Mas, enfim. E você sempre conta da sua primeira... Ou você me contou da sua primeira experiência com Eles Eram Muitos Cavalos, né? Com a edição, a primeira editora. Como é que foi isso lá essa edição? Foi bem legal. Deixa eu falar só uma coisa antes. Se vocês se comportarem, eu vou depois... sortear um exemplar do Flores Artificiais, mas só se comportarem. Mas se comportar como? Não, ficar quietinho. Tem que ficar até o fim. A Bruna, por exemplo, não vai ter oportunidade. Cadê a Bruna? A Bruna não vai ter. Pois é, vai perder, tá vendo? Então, foi assim. Teve um determinado momento, eu tinha publicado o História de Remorsos e Rancores e Os Sobreviventes, mas eu sabia que não era aquilo ainda que eu queria. Não que eu não gostasse, é que o projeto não era aquilo ainda. Mas eu não sabia muito bem como é que seria o projeto, o que era o Inferno Provisório, que eu queria escrever o Inferno Provisório. E aí, eu falei, bom, já que eu não sei, eu vou ter que descobrir. Porque eu pensei... Eu não sou aquele escritor assim que quando tinha 6 anos, você fala, quando eu crescer eu quero ser escritor. Não, nada disso. Eu não tinha nenhuma ideia que era ser escritor e não tinha nenhum interesse em ser escritor também. Eu queria ganhar a vida, era como torneiro mecânico, depois como jornalista e ponto. Mas, num determinado momento da minha vida, eu achei que eu queria escrever sobre classe média baixa. Porque todos os meus livros eu escrevi assim, porque eu olhava na biblioteca que eu tenho, que é uma biblioteca relativamente grande, e eu não achava um livro ali que eu queria ler. Aí eu escrevia para eu ler. E aí eu queria ler um livro sobre classe média baixa no Brasil, e não tinha, e não tem. Vocês podem observar isso. Alguém depois pode falar comigo, não, eu conheço um autor, então me diga. Não tem literatura sobre classe média baixa. Classe média baixa eu deixo muito claro o conceito, que a gente, estou aqui na faculdade, a gente tem que deixar claro os conceitos, senão alguém fala, não, você está falando de uma coisa e andando outra, né?
A literatura brasileira urbana, ela é muito rica para falar sobre o universo da burguesia, da classe média alta, da classe média média e da marginalidade. Mas não tem literatura sobre classe média baixa. E, para mim, a minha explicação para isso é até uma explicação, eu acho, boa para mim, que é o fato de que a miséria, que geralmente quem escreve sobre a miséria são gente de classe média, a miséria é algo tão longe, e não é só na literatura, no cinema também acontece isso. Ela é uma coisa tão longe que eu posso escrever sobre ela que não vai me causar nenhum problema. Mas a pobreza não. A pobreza sempre está perto de mim, ou porque meu pai era pobre, meu avô era pobre, ou porque eu posso ser pobre. Então a pobreza é sempre uma coisa, um lugar que me incomoda muito, então eu não escrevo sobre ela. Ninguém escreve sobre isso. E eu, como ninguém escrevia sobre isso, eu falei, eu vou escrever sobre isso, né? E então, mas que eu não sabia como escrever sobre isso. Aí eu peguei e comecei então a pensar que eu tinha que fazer, antes de começar a escrever, fazer um caderno de estilo, um caderno formal, um caderno de possibilidades de narrativa. E aí eu escrevi o Eles Eram os Cavalos, que para mim era um caderno de exercício mesmo, era um exercício de quais são as maneiras possíveis de narrar uma história, né? Aí, só que eu fiz o seguinte, eu comecei a coletar coisas e colocar dentro dos envelopes. Sabe aqueles envelopes marrom, sabe? Colocava, uma ideia genial, né? Aí colocava aquilo lá dentro e tudo, e fazia anotação, escrevia um monte de coisa e tal. Aí, umas férias, eu fui para Cataguases, e aí eu peguei e coloquei assim no chão da casa da minha mãe, que era muito pequeno, mas eu coloquei um monte de coisa lá e tal, e ficava olhando aquilo com um olhar de gênio, sabe? Olhava assim. Aí eu falei, já sei. E aí juntava. Bom, eu voltei para São Paulo já com tudo estruturado na cabeça, né? Aí coloquei do meu lado, tirava folha por folha e para escrever. E aí eu descobri uma coisa genial, que a Bruna sabe o que é. Eu não entendo minha letra. Então, assim, eu olhei aquilo e falei, cara, mas o que está escrito aqui, né? Eu não sabia que estava escrito. Aí eu falei, é evidente, não é para fazer nada disso. Eu peguei aquele monte de coisa e joguei no lixo. E aí eu entendi que eu tinha que começar a escrever de verdade, né? E aí, quando eu comecei a escrever de verdade, eu escrevi, então, Eles Eram os Cavalos. E aí eu fui buscar uma editora. E aí eu busquei uma editora, e eu cheguei lá, entreguei para ela o livro, aí ela falou assim, olha, eu vou fim de semana para a praia, quando eu voltar na segunda-feira eu te falo se vou estar interessado ou não em publicar esse livro. E aí, quando foi na segunda-feira de manhã, eu estava no jornal, assim, 9 da manhã, liguei para ela, né? Aí ela falou assim, passa aqui no final da tarde para a gente conversar. Eu falei, mas você gostou do livro? Ela falou, passa no final da tarde para a gente conversar. Eu falei, mas você gostou do livro? Ela falou, passa. Bom, enfim. Aí eu passei. Quando foi 5 horas da tarde, eu estava lá. Aí ela demorou mais um pouquinho, aí me atendeu. Aí ela virou e falou assim, e veja bem, eu acho que ela estava absolutamente correta no que ela disse. Ela falou assim, esse livro é ininteligível e não vai vender absolutamente nada. E assim, quando ela falou isso, eu falei, puxa, né? Aí ela falou, olha, eu vou publicar esse livro com uma condição, que você me fica devendo um livro de verdade. E como eu queria muito publicar aquele livro, eu não sabia muito bem o que ela queria dizer com queria escrever um livro de verdade, eu falei, tudo bem, eu escrevo um livro de verdade. Eu não sabia o que era, mas falei, sim, escrevo. E aí ela publicou o livro. Para a minha surpresa, bom, eu falei para você, eu não bebo. Aliás, eu sou escritor também careta, né? Porque além de dormir cedo, eu não bebo, não fumo e não cheiro. Então, escritor careta. Eu que não bebo, eu saí de lá tão chateado que eu entrei no primeiro botequim que eu vi, tomei a cerveja inteira sozinho. Para as minhas mágoas. Veja bem, gente, vou fazer um parênteses aqui. Eu falo que eu não bebo, mas eu vou explicar uma coisa. Eu tomo vinho, mas eu vou explicar para vocês por que eu tomo vinho. Meu tio-avô, o tio Antônio, ele uma vez estava passando mal e ele foi lá em Ubá, para se consultar com o médico lá, né? Aí o médico virou para ele e falou assim, seu Antônio, o que você está sentindo? Ele explicou o que ele estava sentindo. Aí ele falou assim, o senhor fuma? Ele falou, não, senhor, não fumo, não. O senhor bebe? Eu falei, não bebo, não. Falei, como é que é a rotina do seu programa? Quando o senhor acorda de manhã, o que o senhor faz? Ele falou, eu acordo de manhã, tomo um copo de vinho e tal. Ele falou, peraí, o senhor acabou de falar que não bebe. Eu falei, não bebo, senhor. Ele falou, mas o senhor acabou de falar que toma vinho? Tomo, sim, senhor. Ele falou, eu não estou entendendo.
O senhor falou que toma vinho, mas disse que não bebe? Eu falei, não, não bebo de jeito nenhum. Ele falou, mas se eu bebe vinho? Eu falei, sim, qual o problema de eu beber vinho? Porque vinho não é bebida alcoólica, para a gente. Não é. E é verdade, né? Hoje está comprovado que o vinho e o azeite é o alimento que deixa as pessoas longevas do sul da Itália, né? Na Itália, de uma maneira geral. Então, o vinho eu bebo só. Bom, mas enfim, voltando à história. Aí, naquele fim de ano, aconteceu uma coisa curiosa. Eu não lancei esse livro, Eles Eram os Cavalos, eu não lancei, porque o livro saiu da gráfica em setembro. Quando foi em outubro, como é que foi? Quando chegou em outubro, minha mãe morreu. E quando chegou em novembro, minha mulher morreu. Então, eu não lancei o livro. E não tive ideia do que era o livro. Quando chegou o Jornal Globo, na época, quando jornais no Brasil existiam, né, e tinham alguma importância, o Jornal Globo tinha um caderno chamado Ideias do Jornal do Brasil, Prosa e Verso. Todo final de ano, o Jornal Globo, ele falava assim, o melhor filme do ano foi esse, o melhor tal foi... E o Prosa e Verso falava, o melhor livro do ano foi tal. E eles elegeram naquele ano o melhor livro do ano, ou Eles Eram Muitos Cavalos. Isso saiu em dezembro. Por conta disso, o livro teve uma segunda edição rapidamente, né? E aí, quando chegou no começo do ano, ele ganhou o Machado de Assis, ganhou a PCA, foi indicado para o Jabuti, então ele teve uma terceira edição. Então, assim, para a minha surpresa e para a surpresa da editora, em 5 anos ele teve 5 edições, né? E aí, como eu sou muito chato, eu acabei saindo da editora, porque eu brigo com o editor, porque tem gente que tem relação pessoal com o editor. Não, eu amo meu editor. Eu não amo meu editor. Eu tenho uma relação comercial, assino um contrato, e se eu achar que foi legal, a gente continua o contrato, se eu não achar, eu tiro o livro. Então, eu tirei o livro de lá e fui para a Record. E lá na Record a gente tirou mais 5 edições em 5 anos. Também não gostei de lá, saí e fui para a Companhia das Letras. Agora eu acho que está na 15ª edição. Ele foi publicado em 12 países, né? E então, assim, curioso, porque era um livro inelegível, inelegível, não sei se era inelegível, talvez fosse, mas era ilegível e não ia vender, e ele acabou sendo o livro meu que mais vende e que mais foi traduzido também, né? E é um livro que eu acho que existem hoje, não é que eu conto, não. Uma menina fez um levantamento que ela estava fazendo a tese de doutorado, e ela me disse, no ano passado, que tinha cerca de 70 teses de mestrado e doutorado sobre meus trabalhos. E quase metade disso era sobre Eles Eram Muitos Cavalos. Mas o livro é muito bom mesmo. Eles Eram Muitos Cavalos. Eu não posso falar. E nessas suas andanças, o fato, pelas feiras, festas literárias, os encontros, né? Você teve aí, fatalmente, encontros também com outros escritores. E nós estamos aqui no acervo com vários escritores aqui, especialmente no Oswaldo França Júnior, né? Queria que você falasse um pouquinho, se você teve alguma relação com algum desses escritores aqui, especialmente o Oswaldo França Júnior. Assim, eu sou uma pessoa, embora não pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida. E, assim, muito recolhido. Então, assim, eu não tenho vida social. Assim, eu tenho pouquíssimas pessoas. Assim, no meio literário, eu acho que... deixa eu ver, eu tenho um ou outro amigo, mas é amigo independentemente de ser escritor. Eu não frequento grupos, não tenho nenhuma relação com escritores, inclusive porque são muito chatos também, em geral, não são todos, não, mas em geral são muito chatos, muito invejosos, é um horror. Escritor não é uma boa pessoa, mas eu tenho alguma relação com alguns. O Oswaldo França Júnior, na verdade, eu escolhi, a gente está nesse ambiente aqui, porque eu sou muito grato às pessoas que, de alguma maneira, mesmo que elas não saibam disso, elas me ajudaram de alguma maneira. E eu nunca me esqueço disso, porque são tão poucas as pessoas que te ajudam na vida, então você tem que valorizar essas pessoas, né? Na vida da gente, a gente encontra, assim, todo mundo para te sacanear, né? Mas para te ajudar são poucos, então você tem que lembrar delas, né? O Oswaldo morreu em 86, né? 86? 89. Imagina, provavelmente em 81, talvez, ele esteve em Cataguases.
lançando um livro lá. Evidentemente que ninguém foi no lançamento, né? Imagina, né? E olha que era o Oswaldo França Júnior, né? Eu já estava morando em Juiz de Fora nessa época e estava lá no fim de semana, e era um fim de semana. E eu fui no lançamento do livro dele. E eu era moleque, né? E ele já era um escritor importante, e ele foi extremamente generoso, ele conversou com a gente, ele adorava beber, né? Então ele foi para o bar lá e ficou falando com a gente horas lá, um molecado falando com um moleque, sabe? A gente tinha... Sabe aquela coisa assim, imagina, né? Eu perto do Oswaldo França Júnior, né? Nem pensava em escrever, eu era só leitor. E ele foi extremamente generoso, sabe? Foi uma pessoa extremamente... me acolheu, a mim e as poucas pessoas que estavam lá. Muito bem. Depois, em Juiz de Fora, ele também teve um lançamento de um livro em Juiz de Fora. Se eu não estiver enganado, deve ter sido qual que foi? Deve ter sido aquele livro do avião que cai, o Porta-Bandeiras, né? Deve ter sido ele. E aí eu reencontrei, eu lembrei, aí ele falou, Oswaldo, aí ele falou, me lembro e tal, não sei nem se lembrar, talvez nem lembrasse, mas de novo foi extremamente generoso. Então, e eu fiquei muito chocado quando ele morreu de uma maneira tão estúpida, né? Uma pessoa que estava no auge assim, da sua carreira. E certamente hoje, infelizmente, eu acho que é um autor que não está sendo devidamente valorizado, mas deveria voltar a circular, porque é um autor que tem uma obra que eu acho importante, e tem, inclusive, um papel muito importante, e que a gente se esquece, porque ele se recusou porque ele era, não sei se vocês sabem, mas ele era da aviação, ele era eu não sei qual era o grau qual era o grau eu não lembro agora o grau dentro da aeronáutica, mas ele estava... Tenente, capitão... Era uma coisa bem alta. Ele estava lotado em Barbacena, e na época eles foram designados para bombardear o Palácio Piratini, em Porto Alegre, que o Leonel Brizola, CCD4, estava fazendo a chamada Rede de Legalidade contra a ditadura militar, ou contra a instalação da ditadura militar, e ele se recusou a prestar esse serviço sujo, né? E ele, portanto, ele foi exonerado do cargo que ele tinha, e ele foi vender pipoca aqui em Belo Horizonte, e teve uma vida bem difícil. E até lindo demais, isso me contou pessoalmente, mas ele deu entrevista falando sobre isso, mas ele contando pessoalmente foi muito emocionante, porque ele falou que o primeiro livro dele, que foi Um Dia no Rio, ele mandou para a editora, que se não me engano era... Eu não sei qual era a editora, não sei. Mas ele mandou para a editora no Rio e nunca recebeu resposta, porque ele mudava muito. Na época ele não tinha lugar, ele mudava muito. E diz ele que um dia ele estava vendendo pipoca, e quando terminou o dia, era um sábado, ele estava passando um carrinho de pipoca em frente a uma livraria, ele olhou para a livraria e viu o livro dele dentro da vitrine. Ele olhou e falou, sim, mas é o meu livro, né? E ele querendo comprar o livro, só que a livraria estava fechada, só abria na segunda-feira. E que diz ele que passou o fim de semana assim, agônico, né? E quando chegou na segunda-feira de manhã, ele entrou na livraria, comprou o livro, falou para o cara, esse livro que escreveu fui eu, o cara olhou para ele. E aí ele entrou em contato com a editora e falou, poxa, eu nem sabia. Ele falou assim, nós mandamos várias cartas, você nunca respondeu, nós resolvemos assim mesmo publicar o livro, né? Mas é isso, acho que é isso. Ótimo, que ótimo. É muito bonita essa história, né? Muito bonita mesmo. Na divulgação desse evento, Rufato, nós acabamos recebendo algumas pessoas, né, que se interessaram muito pela sua vinda aqui, e um clube, né, a Luísa Serrano, lá de Varginha, o Marcelo falou, que do Clubes de Leitura das Operotecas do Polígono no Sul Mineiro, e pediu para ler uma pergunta aqui para você, então eu vou ler aqui para você responder. Nós, do Polígono Sul Mineiro do Livro, somos uma comunidade de leitores, empenhada na formação de outras comunidades de leitores. Somos atentos ao capítulo do estudante leitor Luiz Rufato, que se refugiou e se formou na biblioteca com a biblioteca do Colégio Cataguases, diferente do anterior colégio que frequentou na antiga Companhia Nacional de Escolas da Comunidade, que eram colégios em que se pagava pouco por uma educação de baixa qualidade e funcionavam em espaços emprestados de grupos escolares no período noturno. E aí a pergunta dela, né? Ela faz essa introdução, a pergunta dela. O que Luiz Rufato, o leitor que se tornou escritor premiado e aclamado pela crítica,
que vive a literatura como compromisso, fala sobre o Brasil e seus complexos problemas, sem medo de se comprometer, sem beijamãos ou rapapés, diria sobre o atual cenário de descaso e de descontinuidades das políticas públicas para o livro, leitura, escrita, literatura e bibliotecas que enfrentamos? A pergunta da Luísa Serrano, desse clube de leitores lá do sul de Minas. Só uma pergunta, a tese, né, do doutoramento. Bom, antes de eu responder a isso, eu queria, talvez, eu vou recuperar essa história aí da biblioteca, porque eu acho tão bonito, porque nós estamos aqui na biblioteca, né, central aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e eu estava, um dia, como, né, vocês perceberam, minha mãe era lavadeira de roupas, meu pai era pipoqueiro, então, evidentemente, não tinha livro na minha casa. E eu trabalho, eu já era para estar aposentado, né? Eu trabalho desde os 6 anos de idade, mas nunca vou me aposentar nesse país, né? Mas eu com 6 anos já ajudava meu pai e tudo. E como eu fui trabalhar também na fábrica, hoje essa fábrica, ela existe ainda fazendo uma coisa que eu tenho certeza que pelo menos todas as mulheres aqui conhecem. Eu trabalhei numa fábrica que fazia uma coisa que todas as mulheres conhecem, e alguns homens provavelmente também conhecem, que é o seguinte: sabe o algodão hidrófilo? Que é aquele algodão de tirar esmalte e tal, aquilo chama algodão hidrófilo, né? Tem um algodão que chama Apollo, que é uma caixinha azul. Eu trabalhei nessa fábrica. Se vocês olharem lá, onde é feito? Companhia Manufatora Mineira de Tecido de Algodão, Cataguases, Minas Gerais. E eu trabalhei nessa fábrica lá. E eu, portanto, estudava à noite. Eu estava à noite nesse sistema que, eu não sei se vocês conhecem, são muito jovens, mas existia um sistema chamado Companhia Nacional de Escolas e Comunidades, eles chamavam de senecistas, que eram isso, porque qual que foi a grande vantagem de ter nascido em Cataguases e não em Ubá, por exemplo? Nada contra Ubá. É que Ubá, hoje não, mas era uma cidade com a economia baseada no rural, né? Era uma economia rural. E Cataguases sempre foi uma cidade baseada na economia industrial. E qual é a grande diferença, a vantagem disso? A vantagem é o seguinte, é que numa cidade de economia rural, a educação proporcionada à população de uma maneira geral não precisa ser de qualidade. Ela nem precisa de educação, porque para você puxar enxada e tocar um trator, você não precisa ter educação. Agora, para você trabalhar com uma máquina, você tem que ter necessariamente uma educação mínima. Você tem que saber ler, você tem que aprender como é que funciona uma máquina. Então, a cidade de Cataguases oferecia uma educação mínima da primeira à quarta série para todo mundo, com certeza, era uma coisa bastante diferente das outras cidades da região, e da quinta à oitava série para aqueles que iriam desempenhar uns papéis, porque como existe uma hierarquia dentro da fábrica, então também você tem necessidades diferentes, né? Da quinta à oitava série você tinha lá, e os meninos iam estudar cursos técnicos em geral, né? E quem ia para a primeira a terceiro ano do ensino secundário era só a classe média alta da cidade. Então, esse sistema senecista, ele funcionava como uma espécie de complemento à educação técnica do Senai, por exemplo, onde eu estudei também. Mas ele alugava imóveis, alugava as escolas públicas que não tinham nada à noite, que não funcionavam à noite, então à noite eles ofereciam da quinta à oitava série para os filhos operários terem esse complemento da educação. Pagavam uma mixaria qualquer, mas também os professores não tinha bibliotecas, enfim, eu estudava na escola assim. Um dia, meu pai, a gente estava vendendo pipoca lá na Praça Santa Rita, que você conheceu, aquela que tem um de Janeiro lá, aquela igreja, e aí um senhor saiu e o meu pai enchia os pacotinhos de pipoca e eu que dava o troco, né? Aí ele pegou o pacotinho de pipoca com o senhor lá e foi pegar o troco comigo, ele virou para mim, não riam agora, hein? Nossa, que menino bonitinho, era eu. Não pode rir, eu falei, o Caio riu. Aí ele falou, aí ele perguntou para mim, você estuda? Você vê que não era muito comum, né? Eu tinha 12 anos. Aí eu falei, sim, estudo, sim, senhor. Ele falou, onde você estuda? Eu fui lá no Antônio Amaro, que era esse colégio, que não era um colégio, né? Era um colégio que estava num lugar, mas todo ano mudava de lugar, né? Aí ele falou, mas esse colégio é muito ruim. Por que você não estuda no colégio de Cataguases? Que era esse colégio bom, lá onde o Niemeyer fez o projeto, tinha um Portinari lá e tudo. Aí meu pai entrou na conversa e falou, todo ano eu vou lá e não tem vaga, que era vaga, não tinha vaga.
Ele falou, não, no ano que vem você me procura, eu vou arrumar uma vaga para o seu filho. E realmente ele arrumou. Né? Aí vocês vão falar, poxa, que história bonita, né? Que história relevante. Então, olha que bacana, ele teve uma ajuda na vida. Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu? Eu saí, eu era um menino que estudava à noite, no colégio, e trabalhava de dia. Lá eu fui estudar de manhã. Eu tive que parar de trabalhar. E quando eu entrei na sala, primeiro dia, na 7ª série, nunca vou esquecer, 7ª I, o pessoal falava que era I de imbecis, né? Porque era todo mundo da A, B, C, eram gente, né? E eram repetentes, eram os meninos, sabe? Aí eu no 7ª I. E quando eu entrei, era claro que eu era um menino pobre no meio de meninos ricos. Era evidente que eu era. Então, eu fui... Na época não tinha um nome, mas já existia. Não existia a palavra bullying, mas já existia o ato, né? E eu, muito tímido, eu comecei a querer sair do colégio. Mas eu pensava, puxa, meu pai ficou tão feliz, minha mãe ficou muito feliz que eu viesse para escutar aqui, agora eu vou... Não posso fazer isso, né? Aí, a segunda coisa que eu pensei, eu vou me tornar invisível, né? E eu falei, mas como é que eu vou me tornar invisível, né? E aí eu comecei a procurar um lugar onde eu me tornasse invisível. Eu achei um lugar fantástico no colégio. Né? Nunca ninguém entrava lá, era um silêncio absoluto, sabe? Meio escuro, sabe? Era uma coisa fantástica. E eu frequentava direto aquele lugar lá. Mas era para me tornar invisível. Né? Até que um dia, uma mulher que era bibliotecária lá, que não era bibliotecária, porque eu acho que até hoje é assim, né? Eles colocam o bibliotecário, encosta a pessoa, né? O professor, né? Não é verdade? Assim, o professor tem alergia a giz, vai para a biblioteca. O professor tem problema de nervo, vai para a biblioteca. O professor brigou com o diretor, vai para a biblioteca. Então, tinha lá uma pessoa que não era bibliotecária. Vocês vão entender por que eu tenho certeza que ela não era bibliotecária. Aí eu entrei na biblioteca, um dia, depois de várias vezes, eu entrei na biblioteca. Aí a mulher deve falar assim, esse menino deve ser doido, né? Porque ele entra aqui, fica quieto, não fala nada, aí vai embora. Aí ela falou, ele deve querer pegar um livro emprestado e ter vergonha, né? Aí um dia eu estava lá e falou, menino, vem aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz dessa vez, né? Errado, né? Aí ela fez assim, ao gesto, ela falou assim, pega esse livro aqui, lê e me devolve daqui a 3 dias. Pegou qualquer livro. Qualquer livro. Vocês viram o gesto que ela fez, né? Ela fez assim, ó. Aí eu, muito tímido, não tive coragem de dizer para ela que eu não queria ler o livro, né? Aí eu peguei o livro e enfiei na minha pasta. Aí cheguei em casa... E tudo que a gente chegava lá na minha casa, o meu pai perguntava, de onde você pegou isso? Porque né, qualquer coisa diferente, eu queria saber de onde a gente pegou. Aí eu cheguei em casa e falei, o que é isso aí? Eu falei, é um livro. Ele falou, de onde você pegou esse livro aí? Eu falei, não, a mulher lá na escola falou para eu ler e devolver o livro. Aí ele falou, então lê e devolve, porque eu não quero nada dos outros aqui dentro de casa, não. Eu falei, tá bom, né? Aí eu li o livro, li mesmo. E aí eu fui lá entregar o livro à mulher. Entreguei e falei, graças a Deus, né? Aí eu estou saindo, ela falou, meu filho, vem aqui. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz agora? Aí você leu esse livro aqui? Eu falei, li. Eu falei, o que é esse livro? Aí eu falei para ela, porque eu tinha lido mesmo, né? Ela ficou tão feliz que ela pegou assim, tão... Aí eu falei, não acredito, né? Não acredito. Bom, aí eu fui para casa, aí cheguei em casa, meu pai falou, você não devolveu o livro? Eu falei, pai, não, peraí, esse não é o mesmo livro, é outro livro. É outro livro. Ele falou, mas por que você trouxe outro livro para casa? Eu falei, sei lá, aquela mulher é louca. Ela mandou ler esse livro também e devolver para ela. Então, lê e devolve. Aí eu li. Cheguei lá e entreguei o livro para ela. Perguntou, você leu esse livro? Eu falei, li. O que é esse livro? Eu expliquei para ela que era o livro. Ela ficou mais feliz ainda. Bom, só para vocês terem uma ideia, para encurtar a história, aquele ano foi um inferno na minha vida. Porque eu lia um livro atrás do outro, que ela me dava, eu lia. É uma loucura. E... Como eu disse, essa história não é a história cor-de-rosa, ela não termina bem. Quando chegou em setembro, mais ou menos, outubro, talvez, não sei, você conheceu o colégio lá, eles são 1, 2, 3 andares. E a minha sala era no 3º andar, e na hora do intervalo, os meninos ficavam lá embaixo, né, passeando, e um dos meninos da minha sala fez xixi num copinho, num plástico, não sei, e pum, jogou lá embaixo na hora do intervalo. E os B10, é Bedel que chama, né? Eu sempre fico na dúvida, é Bedel que chama? Inspetor de aluno, né? Bedel, né? Lá na nossa região é Bedel, né? Lá na nossa região é Bedel. Aí eu sempre falo Bedel, as pessoas, Bedel, o que é Bedel? É isso, Bedel, é inspetor de aluno. Eles ficavam circulando lá embaixo, eles viram de onde veio aquele troço lá, né? E acabou o intervalo, o Bedel entra na sala, abre a porta, e quem ele vê? Ele vê assim, a Márcia, que era filha da médica, doutora fulano de tal,
O João Francisco, que era filho do diretor da fábrica, um homem importantíssimo. O Luiz Antônio, que era filho do engenheiro-chefe de não sei de onde, não sei quem mais. E o filho do pipoqueiro. Quem julgou a coisa lá embaixo? Claro, o filho do pipoqueiro. Tem dúvida? Nenhuma. Aí ele me levou para a diretoria e o diretor ainda me deu um esculacho lá, falando, eu nem sabia do que ele estava falando, porque você fez isso, fez aquilo, e me deu uma suspensão. Aí eu ia para o colégio todo dia, não entrava, porque eu não queria que meu pai e minha mãe soubessem que eu tinha tomado a suspensão. Aí eu ia, ficava lá, aí terminava a aula, eu voltava para casa. E quando chegou no final do ano, eu cheguei perto da minha mãe e falei, mãe, eu não quero estudar naquele colégio mais. Aí ela falou assim, você não quer? Não. Aí meu pai falou, não, vai estudar sim. Mas quem mandava lá numa família italiana, quem é? É a mãe. Ela falou assim, não vai, ele não quer estudar e não, ponto. Vai voltar. Onde você quer estudar? Eu falei, voltar no colégio que eu estudava antes, que era aquele colégio ruim. Só que era um colégio ruim, mas eu sabia exatamente com quem eu estava lidando. Tchau, Bruna. Aí eu, enfim, saí do colégio e voltei a estudar naquele outro colégio. Só que tinha acontecido uma coisa, né? Aí eu já estava viciado em livro. Aí eu já tinha viciado em livro. E eu virei um menino doido da cidade, porque assim, eu andava na cidade assim, olhando lixo, para ver, de repente eu achava livro no lixo, pegava. Eu achava jornal, nossa, eu era louco para achar jornal, porque aí eu lia jornal, eu nem sabia de quando que era jornal, mas eu lia como se fosse daquele momento. Falei, nossa, olha que legal. E então aí eu virei um viciado em livro. Aí, respondendo então agora a questão que foi colocada, depois dessa longa digressão, é difícil, porque, veja bem, em 2013, o Brasil foi país convidado lá para a Feira de Frankfurt, né? E eu fui convidado para ser o orador, um dos oradores, na verdade, do Brasil. E eu fiz um discurso que me causou simplesmente assim, eu fui persona não grata, sou persona não grata até hoje do Ministério das Relações Exteriores. Nunca mais, em lugar nenhum que o Brasil foi, qualquer coisa, oficialmente eu fui convidado, em nenhum lugar. Então isso vão para 6 anos agora, 5 anos e pouquinho, né? E assim, eu falei, ok, não me querem, né? O que eu posso fazer, né? Então assim, eu acho triste quando ela fala aí que para não ter qualquer pejo, né? Porque não tem, sem beijamãos ou rapapés. Pois é, sem rapapés. O grande problema que eu acho é que, por exemplo, o intelectual brasileiro, de maneira geral, eu não posso dizer todos, mas de maneira geral, são muito covardes, porque eles dependem dessas coisas do governo. Entendeu? Vai ter uma feira literária, puxa, se eu falar mal, pode pegar mal, aí eu não vou para a feira, sabe, eu não vou pegar um PNLD, o caramba 4. Bom, como eu vim de onde eu vim, eu não tenho muito o que perder, né? Então, eu acho assim uma pena, porque a gente continuava, mesmo no governo do PT, continuava tendo um péssimo sistema de educação, mas nós tínhamos uma perspectiva de melhorá-lo, né? Eu acho que o grande problema que nós temos hoje é que nós continuamos tendo um péssimo sistema de educação sem nenhuma perspectiva de melhorá-lo, pelo contrário, a perspectiva é de piorá-lo. E veja bem, quando você tem um sistema de saúde que não funciona, se você se empenhar bastante, em 5 anos você coloca um sistema de saúde funcionando. Mas o sistema de educação não são 5 anos. Não são nem 10, e nem 15. É uma vida. Então, assim, a cada ano que a gente perde, e nós estamos perdendo ano a ano, a cada ano que a gente perde, nós estamos perdendo uma geração inteira, né? Então, assim, para mim, a grande tragédia, eu não tenho nenhuma dúvida, quando eu era estudante em Juiz de Fora, eu tinha uma pauta de reivindicações políticas. Hoje eu tenho uma única, que é educação. Eu acho que se a gente tivesse um governo que falasse assim, ok, olha, o transporte público está ruim, o lazer está ruim, a saúde está ruim, vamos tentar melhorar. Mas primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma revolução na educação. Cara, isso já seria genial, porque tudo o resto viria a reboque. Tudo o resto, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que, evidentemente, com um imbecil como esse Vélez Rodrigues, que está lá no Ministério da Educação, que é um sujeito realmente assim, limitadíssimo, com um presidente da República que, sinceramente, ele beira a nem sei o quê, né? Eu nem sei como ele não é uma pessoa normal, né? Sério, ele não é uma pessoa normal. É um cara que fica fazendo assim, sabe?
um cara que fala sobre que não houve ditadura, que coloca lá, que acha o grande intelectual brasileiro, um cara chamado Olavo de Carvalho, que é um... O Olavo de Carvalho, sério, gente, olha, não é fantasia, não. Ele foi... Eu sei disso porque eu tive pesquisando um tempo atrás. Ele foi de uma seita muçulmana chamada Tárika, que é uma seita muito doida. Ele foi internado no hospício. Isso não é mentira, não, e não é fake news, não. É verdade mesmo. Esteve internado num hospício. Ele disse que foi voluntariamente. Alguém se interna voluntariamente no hospício? Tem que ser muito doido, né, para se internar. Não é verdade? Tem que ser muito doido para se internar voluntariamente no hospício, né? Então, assim, esse cara é o grande intelectual brasileiro hoje, Olavo de Carvalho. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, é um cara completamente limítrofe, né? E o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, é um tacanho, né? Um imbecil. Né? Então, o que nós podemos esperar de um governo assim? Né? Só coisa pior. E pensar que se o Jair Bolsonaro não cumprir todo o mandato dele, nós temos um general no poder. Né? Então... Terrível, né? Dias piores virão. Mas... Tá, só para a última pergunta aqui, para a gente conversar o bate-papo aqui. Nós temos vários estudantes aqui de letras e vários admiradores da literatura. Queria que você falasse um pouco como é que você vê hoje a literatura contemporânea, né? E se você tem alguma dica, né, de alguém que está aí, eu quero ser escritor, o que essa pessoa deve fazer e alguma dica para ela, alguma mensagem para ela. Bom, eu acho a literatura brasileira contemporânea tem uma vantagem ou um grande avanço que eu acho o seguinte: é a primeira vez que você tem uma diversidade tão grande nas vozes que constituem a literatura brasileira contemporânea. Isso nunca existiu, né? A literatura brasileira sempre foi uma literatura elitista em todos os sentidos, e veja bem, a palavra elitista aqui não tem um sentido negativo em si. Sempre foi uma literatura elitista, sempre produzida por uma elite, geralmente homem, branco, classe média, e, portanto, escrevendo sobre homens brancos de classe média. Ou, então, sobre miseráveis, como eu disse, que é uma coisa que o homem branco de classe média gosta de fazer também. E é a primeira vez que você tem uma quantidade suficiente de pessoas que não são homens brancos de classe média escrevendo. Mulheres, afrodescendentes, índios, gente de periferia, né, LGBT, ou seja, tem uma diversidade de vozes fantástica. Isso não quer dizer, na minha opinião, que a literatura brasileira que se tem hoje é melhor em termos qualitativos do que a que se teve no passado. Não quer dizer isso. E nem o contrário também, não quer dizer que seja pior. Eu acho que o grande diferencial é exatamente esse, que nós temos hoje uma gama de vozes que, de alguma maneira, elas representam muito melhor o Brasil do que o que se fazia antigamente. Né? Eu sempre tive a impressão de que se um ET chegasse aqui na Terra, né, e não perguntar, leve-me ao seu líder, não, mas leve-me à Biblioteca Central da UFMG, que eu quero conhecer o Brasil através da literatura brasileira, e não ia conhecer o Brasil. Não ia. Ele ia por uma literatura brasileira que não tem futebol. Não é estranho, né? Ou literatura brasileira que não tem, agora, por exemplo, não tem evangélicos. Como assim? 30% da população brasileira hoje é evangélica, mas isso não aparece na literatura brasileira, até hoje não aparece. Então, assim, uma literatura que, por exemplo, que não tinha pobre, né? Pobre, não miserável, pobre. Então, você não tinha. Agora, hoje, você começa a ter uma literatura, um ET chegando aqui na Biblioteca Central e pedindo para a biblioteca, eu queria conhecer o Brasil através da literatura. Ele não vai conhecer ainda, mas ele já vai ter uma noção um pouquinho melhor do que é o Brasil, né? Então... esse queria dicas. Dicas, olha que dicas é uma coisa fantástica. Dicas. Dicas, pois é, olha bem. Ser escritor não tem nenhum glamour. Porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é que nem ser jornalista, porque toda pessoa que entra no curso de jornalismo quer ser jornalista da Globo.
Aí fala, eu vou ser jornalista da Globo. Né? Ou todo jogador, todo menino que começa jogando futebol, ele quer ser o Neymar. Né? Mas, veja bem, se você tirar, sei lá, não sei quantos jogadores existem no Brasil hoje, profissionais, mas certamente 95% ou mais deles são jogadores que ganham um salário mínimo por mês. Né? Então, esses 5% aí que vão ganhar um pouquinho mais, então até chegar no Neymar, mas o Neymar é Neymar. Né? E também jornalista da Globo, tem quantos jornalistas que se formam todos os anos? Quantos chegam a ser jornalistas da Globo? Né? Que o pessoal fala, olha, ali não é o fulano de tal, vamos conversar com ele, não é? Você reconhece, fala, olha ali é o fulano de tal. Mas quantos vão chegar a ser isso? Né? Então, é a mesma coisa de ser escritor. Né? Ser escritor não tem glamour. Os escritores mesmo, meus colegas, eu acho isso uma sacanagem, eles glamorizam, né? Fica assim, né? Assim, falam que para escrever eu sofro muito. Sofre o cacete, senão eu não escrevia, né? Sofre nesse sentido. Sofre fisicamente, sim, dói tudo, isso é um saco mesmo, você tem que fazer fisioterapia. É verdade, tem que fazer mesmo, porque dói mesmo, né? Você tem que ficar escrevendo ali. E ninguém entende. Quando eu desisti de explicar para as pessoas o que eu faço. Então, eu uso um verbo que eu acho o melhor verbo que existe, que é um verbo mineiro. E que eu acho genial, por isso que eu amo Minas Gerais. Aqui em Minas, quando você pergunta para um engenheiro assim, o que você faz? Aí o cara fala, eu mexo com obra. E é verdade. Não é verdade? Ele está mentindo? Não. Mexo com obra pode ser qualquer coisa. O cara pode ser o cara que fica lá puxando o cimento até o dono de uma construtora e mexe com obra. Então, hoje, quando alguém pergunta o que eu faço, eu falo, eu mexo com livro. E é verdade. Mas é verdade, não é verdade? Eu não estou mentindo. Né? Agora, o que eu sou? Pode ser qualquer coisa. Aí ninguém pergunta, é isso que é legal. Você fala assim, eu mexo com livro. Aí para. Porque você fala assim, eu sou escritor. Falo, escritor? Mas... aí fala, mas assim, para pagar as contas, como é que você faz? Não, eu sou escritor. Eu falo, mas então eu mexo com livro, aí não tem problema. Então, ninguém entende o que você faz, é um trabalho super solitário, ao contrário das outras artes, por exemplo, música, né? Eu sempre falo assim, o cara da música, o cara está falando, aí o pessoal fica ouvindo ali, né? Legal, né? Tudo bem, pode ser até um trabalho solitário, mas ele pode ser conjunto também. O pintor também, ele pode ser solitário, mas ele pode estar pintando ali com um monte de gente, ele tem modelo, cara, poxa, literatura não tem nada disso, é um saco, assim, é você e você, sabe? Então, assim, ainda assim, se você quiser ser escritor, sabendo disso tudo, né, eu acho que um bom escritor, antes de tudo, é um bom leitor. Não concebo escritores que não sejam leitores. Então, assim, claro que existem as exceções de um cara com 20 anos, sabe, que escreveu... Claro, mas isso é o Neymar, né? Mas, tirando o Neymar, quer dizer, eu acho que é um trabalho, assim, primeiro de leitura, muita leitura, né? Muita leitura. E uma coisa que eu acho que às vezes a gente esquece, que parece uma bobagem, mas eu acho que não é humildade. Mas veja bem, humildade, o que eu quero dizer com humildade? É o seguinte, é você saber primeiro que você nunca vai escrever o livro que você gostaria de escrever. Nunca. É falha, exatamente por isso você escreve um outro, porque você não conseguiu escrever aquele, você escreve um outro. E, por experiência própria, eu tenho um grupo de pessoas que leem meus livros assim que eu termino de ler, antes de eu mandar para a editora. E não são assim, tem de tudo. Tem um leitor comum, tem gente que não é leitor, né? Tem professor universitário que vai falar isso aqui e tal, mas tem o cara que fala assim, essa cor aqui é esquisita. Aí eu falo, poxa, eu não tinha pensado nisso, sabe? Então, assim, ouvir as opiniões, isso não significa aceitar as opiniões. Porque uma coisa é porque na verdade nem é ouvir, é escutar, que é diferente. É escutar as opiniões, assim. Alguma coisa que não funciona para determinada pessoa e que ele pode ter razão e pode não ter. Esse livro é muito difícil. Mas por que você acha ele difícil? Porque não tem começo, meio e fim. Ok, eu não quero ele começo, meio e fim. Ou eu quero que ele tenha começo, meio e fim, mas não nessa ordem, por exemplo. Também pode, né? Então, assim, eu acho essa dica, eu acho que é isso. É ler, escrever muito, escrever sempre, estar escrevendo, mas ler mais do que escrever. E saber isso, que é uma coisa que ninguém vai entender. Ninguém entende. Mesmo as pessoas que acham que entendem, não entendem. Sabe? Você arruma uma namorada, aí
Você fala sábado à noite, fala, puxa, sábado à noite não vou poder ir na casa da sua mãe jantar com sua família, porque eu estou no meio de um... Ah, não, problema nenhum. Imagina. Que ótimo, Vato, muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar? Quem quiser, levanta o braço para a gente... Boa noite. Eu sou amante da literatura e já fiz letras lá na minha juventude. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta impertinente. João Antônio e Dalton Trevisan também não falam da classe média pobre? Dos pobres? Não, da classe média pobre? Não, João Antônio definitivamente não. O João Antônio fala de marginais. Tá bom. Ele não, o João Antônio, eu conheço muitíssimo a obra dele, eu adoro o João Antônio, mas o João Antônio não tem trabalho na literatura dele. Ok. O Dalton é mais complexo. O Dalton é mais complexo, porque ele tem ali personagens de classe média baixa, mas os personagens dele de classe média baixa geralmente são oriundos são pequenos funcionários, ou seja, não se encaixam muito bem dentro desse espectro de... Você está dizendo que eles tratam de marginais, né? Pessoas à margem, não exatamente uma classe social. Exato, Okay. É nesse sentido. Porque sempre há essa confusão mesmo. Mas o João Antônio, não, o João Antônio, se você for ver, o João Antônio não fala sobre trabalho. Não fala. O único escritor que definitivamente fala sobre trabalho mesmo é um cara que é muito pouco conhecido, chamado Rony Walter Jatobá. Ele tem uma obra no finalzinho do século, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Ele sim, embora a obra dele seja dividida tem bastante contos rurais, mas a obra dele que é urbana, aí sim, aí ele está falando de classe média baixa. E no cinema você tem, por exemplo, Eles Não Usam Black Tie, por exemplo, é um livro que fala sobre essa classe média baixa. Mas é muito raro você encontrar, muito raro. Por causa disso, eu não sei se eu respondi a sua questão. Não respondeu. Tá. Continuando a minha impertinência, desculpe. Eu nasci numa cidade onde um autor ele é uma nuvem sobre a cabeça das pessoas. E Cataguases, particularmente, ela teve 2 momentos que são importantes para a história do cinema e da literatura. De alguma forma isso interferiu no seu processo ou isso é tão elitista que passou à margem? Então, eu sempre brinco o seguinte, se eu tivesse nascido a 11 quilômetros de Cataguases, em Leopoldina, por exemplo, ou mesmo um pouco mais, até em Ubá, talvez eu fosse o melhor escritor dessa cidade. De Cataguases eu não consigo ser o melhor escritor, porque já tinha um monte de bons escritores lá, é um saco isso, né? Eu sempre achei que eu devia mudar a minha origem, falar eu nasci em Rodeiro, que aí sim eu seria o melhor escritor de Rodeiro. Mas eu não seria nem a pessoa mais conhecida de Rodeiro, porque a pessoa mais conhecida de Rodeiro é o Zé Geraldo, aquele cantor. Sabe aquele cantor? Exatamente, tá vendo? O Zé Geraldo Juste, é lá da nossa colônia, ele é Juste, né? Mas, enfim, não interferiu, eu vou até dizer, até por uma razão talvez menos, quer dizer, menos nobre, mais pedestre. Veja bem, a cidade de Cataguases realmente teve um movimento verde, né, literário na década de 20, teve o cinema, né, é o berço do cinema brasileiro, né? Depois essa tradição vai continuar, né, com o grupo dos poema visual, do Joaquim Branco, Ronaldo Werneck, mais na década de 60. Né? A cidade é lotada de artes na rua, como eu disse, Janira na igreja, Portinari na praça. Tinha um Portinari maravilhoso, que hoje não está mais lá, está no Memorial da América Latina em São Paulo, que é o mural de Tiradentes. Ou seja, é uma cidade que respira cultura. Só que nós, pobres, nunca soubemos disso. Então, para mim, foi uma vantagem. Porque, assim, quando eu saí de Cataguases, eu não tinha a menor noção de que Cataguases tinha esse equipamento público interessante. Quando eu descobri isso, quando eu estava em Juiz de Fora estudando na universidade.
Aí as pessoas falavam assim, Cataguases, berço do cinema. Eu falei, pô, berço do cinema? Como assim, né? Eu nem ouvi o bebê chorando lá, né? Como é que pode ser o berço do cinema? Cataguases é importante no movimento modernista. Como importante no movimento modernista? Né? Nossa, eu nunca vi. Cataguases tem Tiradentes, tem o Botinari, não sei o que. Eu nunca vi isso. Cadê? Aí eu fui, aí comecei a ver. Só que eu já não estava, mas não tinha problema, porque eu já não tinha mais como me contaminar com isso, né? Mas tive esse azar, porque eu não consigo ser o melhor escritor de Cataguases. Eu queria tanto ser melhor escritor de algum lugar, e não consigo. Mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Fique à vontade. O povo tímido. Pois meninos, é, né? não é só você não, tá Eu vendo? acho que eles não gostaram, então, da minha conversa. Não, tá bom, então, não gostaram, que eu vou fazer, né? Tem outra pergunta aqui, aí vocês vão pensando aí também em outras perguntas de vocês, também do Clube de Leitura, a Rede de Mediadores de Leitura do Polígono Sul Mineiro, que chegou aqui também para a gente. E tá assim, vou ler aqui. Observamos recentemente, nas comemorações dos 90 anos da revista literária Electra, editada em Itanhandu, no sul de Minas, que nas menções sobre a também literária revista Verde de Cataguases, leitores de variados perfis bifurcavam suas falas para incluir a Cataguases de Rufato. O escritor Rufato, que em suas obras recupera, reelabora recursos de linguagem e dá voz às muitas vozes, que em suas andanças pelo país, em encontros marcados como esse, percebe o quanto as ávidas vozes dos seus leitores buscam essa perspectiva política e desmitificadora da tragédia social brasileira? Essa é uma pergunta curiosa, porque, veja bem, eu tenho para mim, aí eu vou falar, eu acho que agora vocês vão gostar, porque eu vou falar de coisas assim que são inteligentes. Até agora não foi nada inteligente, mas agora vai parecer pelo menos inteligente. Não sei, de repente você vai falar, não é inteligente, não. Então tá, mas eu acho que vai ser inteligente. Que é o seguinte, eu tenho para mim, quer dizer, eu tenho para mim o que é literatura. Para mim, né? E para mim, literatura, ela necessariamente, ela é transcendência. Né? E o que para mim é transcendência? É a permanência da precariedade. Falei bonito agora, fala metade. Até agora vocês vão falar, poxa, o cara falou bonito. Pode não ser inteligente, mas é bonito. Mas é verdade. Veja bem, o que eu entendo como permanência da precariedade? É o seguinte, você escreve num determinado tempo, num determinado espaço, numa determinada língua. Tudo isso é precário. Né? O espaço é precário, o tempo é precário, a língua é precária. E, no entanto, você conseguir dar uma transcendência, uma permanência dessa precariedade. Isso, para mim, é literatura. É isso que eu busco, pelo menos. Não sei se eu consigo, mas é o que eu busco. Né? Então, eu sempre defendo que a minha literatura é política. As pessoas falam, é política. Sim, é política. Ela não é panfletária. Porque política... Para mim, ética, política, estética, elas são coisas convergentes. Né? Então, quando eu resolvo fazer um recorte no tempo, um recorte no espaço, um recorte na língua, eu já estou fazendo uma opção política. E no momento que eu faço isso, de alguma maneira, eu estou me posicionando politicamente. Né? E eu acho que o tipo de literatura que me interessa, o tipo de literatura que eu quero fazer, eu tenho tentado fazer e eu gostaria de continuar fazendo, é a literatura que busca essa transcendência. E essa transcendência se dá, eu acho que a permanência da precariedade, ela se dá pela linguagem. Eu acho. Então, eu tenho tentado, todo o meu esforço, na verdade, é no sentido da linguagem. Então, por exemplo... quando eu termino um livro e ele é publicado, a primeira coisa que eu faço é mexer nele. Todos os livros eu fiz isso. Então, essa edição, por exemplo, que você tem do Eles Eram os Cavalos, ela teve uma reescrita na 6ª edição e uma reescrita na 11ª edição. O Inferno Provisório, esse que é lançado pela companhia agora num volume só, ele está todo reescrito em relação aos 5 volumes anteriores. Porque eu acredito que o meu papel como escritor, ele se parece um pouco com o papel do físico. Né? O físico, o que ele quer? Ele quer entender como que a complexidade do funcionamento da natureza. Né?
E ele tenta se aproximar disso, ele tem que criar instrumentos para tentar se aproximar dessa compreensão. Né? E eu acho que, no meu caso, também é isso. Eu tento entender a complexidade do homem, ou da natureza humana. Né? E, assim, todas as vezes que eu me aproximo dela, ela me escapa. Então, eu tenho que buscar novos instrumentos para tentar compreendê-la. Então, eu me sinto muito à vontade para reescrever meus livros, porque, assim, é a tentativa de chegar mais próximo da compreensão da natureza humana que eu estou tratando. Né? Então, assim, eu acho isso. Para mim, literatura é transcendência, ou seja, é a permanência da precariedade que você encontra por meio da linguagem. Né? Agora eu falei bonito, não é verdade? Agora, dentro da universidade... Está então, perfeito. Do ponto de vista da teoria literária, está perfeito. Não é né? verdade? Guardem isso para a nossa prova da semana que vem. Né? Está cheio de aluno aqui. Pessoal, tem uma pergunta? Mas também eu já esgotei toda a minha inteligência nesse raciocínio, pelo amor de Deus. Tem que fazer perguntas agora, mas... Não, essa é mais direta. Rufato, eu queria saber se você recebe muitos originais, como que você lida com isso, quando você os recebe, como que isso chega para você. E uma outra pergunta, eu anotei aqui para não esquecer. Quem da nova geração que você tem lido e que você que tem te chamado a atenção, assim? Então, olha, eu recebo, eu acho que eu recebo menos do que eu recebia. É assim, quando eu comecei, isso é muito engraçado, porque quando eu comecei a publicar, as pessoas mandavam livros originais, e eu sou muito disciplinado, eu lia, e realmente eu falava para as pessoas que eu achava do livro, e elas nunca mais olhavam na minha cara, de verdade. Sim, elas não olhavam, simplesmente, eu falei, esse cara é um babaca, sabe? Eu não pedi para ele ler o livro, eu pedi para ele elogiar o livro. Tá bom. Aí, eu falei, bom, mas não é honesto eu elogiar um livro que eu não... Né? Então, eu falei, eu não vou fazer isso. Então, assim, para mim, e outra coisa, eu sou um escritor profissional, né? Então, assim, leio originais, sim, me paguem. É um trabalho, né? E assim, eu descobri isso, que assim, há uma... Por exemplo, dá um exemplo, vamos supor que você está num ônibus, do seu lado tem um médico ali, aí vocês começam a bater o papo e tal, aí o cara fala, eu sou médico, você é médico? Sim. Pô, cara, eu tô com dor aqui, assim, você podia dar uma olhada? Ou se não, é dentista. Você é dentista? Cara, não é verdade? Agora, quando você é escritor, o cara chega assim, você é escritor? Porra, cara, olha aqui, tem uma original, lê. Não, ele fala, lê e escreve uma original, assim, lê. Claro, nenhum problema. Eu vou cobrar pela leitura. Como assim? Pô, cara babaca, né? Vai cobrar a leitura? Quer dizer, pô, sacanagem, né? O nosso trabalho, aí voltando à coisa de ser escritor, é um saco, quase ninguém entende, né? Você quer ver? Há essa coisa de ler original, por exemplo, eu fiz durante um certo tempo, eu não faço mais, né? Que é muito difícil, é uma tarefa muito complicada. De estabelecer um valor fixo, assim, tanto por página, eu leio. Então você lê 3 páginas no livro. Eu falei, mas se eu li 3 páginas do seu livro, eu não vou ter uma opinião sobre o seu livro. Que eu não tenho dinheiro para pagar. Porque, assim, quer ver o outro problema? Preço de livro. Eu sou estúpido com isso. Porque aí, sempre que você vai em algum lugar, e levanta alguém lá e fala assim, eu sinceramente, acho que o grande problema da leitura no Brasil é o preço do livro. Eu falo, cara, isso é de uma hipocrisia, porque eu nunca vi na minha vida, até hoje, se vocês conhecem alguém, me digam, que vai a um show e fala, pô, esse show tá meio caro, né? R$800, cara. Não, Paul McCartney, R$800. Nunca ouvi ninguém reclamar. Se reclamar, paga, e assim vai. Ou, por exemplo, vai compra um iPhone. Qualquer pessoa, pior que ele tenha, pior que ele ganhe, ele tem um iPhone da última geração, que custa, quanto custa um iPhone? Eu não sei quanto. É muito dinheiro, não é? Mas todo mundo tem. Ninguém reclama, pô, o iPhone tá caro, hein? Ninguém reclama. Vai ao teatro, né? Teatro não é sacanagem com o pessoal do teatro, não vou falar do teatro. Né? É o contrário, eu tô de sacanagem, ela é só para te encher o saco. Só para te encher o saco. Não, mas sério, então assim, todos os produtos culturais, ninguém reclama, do livro reclama. Aí, sabe, para mim, eu sempre falo assim, é uma questão de prioridade.
Entendeu? Você não acha prioritário ler, então você fica com essa desculpa esfarrapada, porque tem biblioteca, entendeu? Tem sebo. Se você quiser ler, você lê. Agora, não vem falar do preço do livro, não, que é sacanagem. Entendeu? Um livro custa R$50! Pô, sabe, R$50, cara, sabe? Aliás, ó, dia 14 de maio, eu acho que custa isso, R$50. Eu vou estar lançando o meu novo livro aqui em Belo Horizonte. Eu acho que custa R$50, eu não sei, eu acho que 49, alguma coisa assim. Dia 14 de maio, vocês pode anotar aí. E anota, não estou vendo ninguém anotar, tá vendo? Ninguém está anotando nada. Depois eu não vou dar o livro de presente, aí vão ficar chateados. Mas, sim, você perguntou. Você perguntou sobre. Então, veja bem, eu leio a literatura contemporânea por dois motivos. Porque alguns autores que eu gosto de acompanhar e também porque eu acho que eu tenho que ficar mais ou menos atento ao que se faz. Agora, veja bem, eu não diria para você um nome, porque eu acho sempre que eu vou incorrer em injustiças. Porque tem pessoas que eu gosto, por exemplo, que eu leio porque são meus amigos, então eu leio a obra deles mais do que outros, então eu não posso comparar uma pessoa que eu leio mais o livro dele do que dos outros. Agora, eu te digo o seguinte, por conta dessa coisa que eu falei anteriormente, da diversidade de vozes, eu acho que em todos esses nichos de diversidade você encontra hoje autores interessantes. Eu acho só que, como eu disse e vou repetir, eu não acho que a gente possa falar em termos de qualidade. Hoje nós temos uma qualidade. Não é essa a questão. Eu acho em diversidade. O que vai ficar disso? Eu não tenho a menor ideia. Nenhuma ideia. Porque, inclusive, assim, quem diz o que vai ficar não somos nós. Né? Eu acho, a transcendência da obra de cada um é que vai dar a ela a sua permanência. Né? Mas, então, assim... É a única pergunta que eu fujo de responder diretamente, é a única que você achou que eu ia responder diretamente, tá vendo? Coisa, né? Que coisa curiosa, né? Voltando... Quase conterrâneo. É sobre isso que eu quero falar. Conterraneidade. Mas a gente estava conversando ali atrás um pouco sobre isso, eu quero estender para cá. A gente tem... ali naquele nosso miolo de interior de Minas, eu acho que a gente tem muito sentimento de que a gente está no fim do mundo, de que a literatura, o cinema, a televisão, tudo quanto é arte brasileira está muito distante da gente, e quando na verdade tem muita coisa ali, né? Eu hoje, por exemplo, estava aqui, ouvi Cataguases e descobri que você era de Cataguases, né? E... como é que você vê isso? Da gente estar ali achando que não tem nada e não saber das coisas que nos rodeiam. Que a gente sempre tem que sair e é engraçado, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ninguém sabe onde é Cataguases, não sabe onde é o bar. Você sabe. Eu sou de Guiricema. Então, por isso que você sabe. Mas é assim, é Belo Horizonte interior, né? E, enfim, a gente não está tão no fim do mundo assim. Como é que você vê isso? Na verdade, essa sensação, eu acho que é muito mais nossa, individual, do que propriamente coletiva. É uma questão de se sentir no não lugar. E eu acho que essa sensação de se sentir no não lugar, ela é de pessoas que estão no não lugar. Entendeu? Somos nós, que somos leitores num país que não tem leitor, né, que eu acredito que ninguém votou no Bolsonaro, num país que todo mundo votou no Bolsonaro, né, num lugar em que as pessoas estão discutindo coisas assim bem abstratas, num país que todo mundo está preocupado com o que eu vou, comer amanhã, sabe? Então, esse não lugar que nós ocupamos, que eu acho que essa sensação é nossa. É sua lá em Ubá, é sua lá em Guiricema, é minha em Cataguases. E aí quando a gente vai para um outro lugar, também não é ali, porque nós estamos no não lugar, né? Não é ali que estamos. Eu, em São Paulo, por exemplo, o pessoal fala assim, todos os dias, se eu quiser, eu abro a minha boca e falo assim, você é carioca? Aí eu falo, não sou carioca. Eu não sou carioca, o meu sotaque chama-se fluminense, porque ali é mineiro fluminense, né? Aí eu chego em Cataguases e falo assim, você perdeu completamente o sotaque, e perdi mesmo, né? Na verdade, eu perdi mesmo. Então, nós vivemos nesse não lugar, né? Eu não sou dali, não sou daqui, não sou de lugar nenhum, né?
é sempre isso, quer dizer, essa sensação, na verdade, ela é uma coisa que vai nos acompanhar, infelizmente, vai nos acompanhar até o final, sabe? E eu acho que o que nós podemos fazer disso é transformar isso em outra coisa, né? Eu tento transformar em literatura, né? Eu, na verdade, assim, eu acho que o tempo todo eu estou voltando para Cataguases porque eu nunca saí de lá, né? Então, assim, de alguma maneira, você sabe que tem uma muito curioso. Eu falei aqui do filme, não, eu falei foi lá dentro, né? Olha bem que coisa curiosa. 2 livros meus viraram longa-metragens. Um foi o Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que é uma produção luso-brasileira, e um outro chamado Redemoinho, que é baseado numas histórias do Inferno Provisório, que foi um filme feito por José Luiz Villamarim, que é até aqui de Belo Horizonte, que é diretor na Globo, mas ele é de Belo Horizonte. Os 2 filmes foram feitos em Cataguases. Muito bem. O diretor do filme, em geral, ele gosta muito de, ao final, porque é uma coisa gostosa, passar o filme no lugar onde que ele filmou, que até é bacana as pessoas se veem, né, e tal. Aí, ele foi para Cataguases, a produtora, que é do Rio, foi para Cataguases, eu, e se não me engano, o Jorge também foi, que ele é roteirista. E aí, eles apresentaram o filme é pesadíssimo. Aí, quando termina o filme, nenhum aplauso. Normalmente, quando você apresenta o filme, mas ali eu acho que não foi nem por causa porque o filme é muito pesado, todo mundo ficou assim, né? Aí acende essas luzes, nada, todo mundo calado. Aí a menina fala, bom, gente, então aqui nós estamos com o diretor, né, com o produtor e tal, alguém quer fazer algum comentário? Aí todo mundo ficou igual vocês aqui, eu falo, nada, quietinho. Até que uma menina levantou, é uma menina jovem, ela não deve ter 30 anos. Ela levantou e falou assim, eu queria só falar uma coisa, o Luiz Rufato, né, ele viaja o mundo inteiro falando de Cataguases, vocês vieram aqui e fizeram um filme sobre Cataguases, nós vimos o filme sobre Cataguases aqui, fico muito triste, porque assim, olha Cataguases, que não tem nada de bonito, não. A cidade tem tanta coisa bonita para apresentar, aí só tem as coisas feias da cidade, o Luiz Rufato só fala as coisas feias da cidade, eu acho um absurdo isso. Aí, as pessoas em Cataguases, as pouquíssimas pessoas que leem, né, porque Cataguases não é diferente do resto do Brasil, né? Elas falam assim, mas isso aqui não é Cataguases. Sabe? Porque não é mesmo, é a minha Cataguases, né? E cada um tem a sua, né? A minha Cataguases. Então, assim, eles não reconhecem a cidade lá, mas eu estou sempre voltando lá porque é isso. Eu acho que, de alguma maneira, eu preciso disso, sabe? Eu preciso de estar lá, sabe? Enfim. Mas essa sensação não vai acabar, infelizmente. Sinto muito dizer isso. Bem, eu vou fazer a maldade de ser a última pergunta agora, né, porque está aproximando 8 horas, o prédio, né, tem um horário do próprio prédio, e até para ter um tempinho para depois, quem quiser fazer uma tietagem com ele, né, ou seja, tirar foto, para ele, autógrafo, essas coisas sortear assim. O livro, né? Vai ter o sorteio do livro. Tá, a última dela. Você quer falar? Tá, a última é dela aqui. Tá. Porque um dos motes desse evento é que vocês, o público em geral, conheçam o acervo de escritores mineiros. Desculpa interromper assim, porque senão depois dispersa e eu não falo. Eu queria só fazer uma propaganda. Propaganda não, dizer o nosso horário de funcionamento. A gente funciona aqui de segunda a sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 14 às 17. Aberto ao público, a gente faz atendimento a grupos, tanto escolares quanto pessoal da graduação, da pós-graduação, daqui, de outras universidades. Espalhem a notícia, só, tá bom? Obrigado. Eu queria dizer para vocês que a primeira bibliotecária do acervo era de Cataguases. Minha mãe é de Cataguases. Meu avô é de Ubá. E minha avó é de Além Paraíba. Nós somos todos assim, cara. Então lá, nós somos meio paraibano. Aí, tá vendo? Cataguases é um mundo. Exatamente. Olá, tudo bom? Eu queria te perguntar a respeito daquela sua fala sobre a sua obra revisitada, mesmo depois de publicada, né? Muitas vezes é comum a gente ouvir o contrário, os escritores falar, depois de publicada eu nem quero
ver mais. Sim. E, assim, do ponto de vista da leitura, que eu fiquei pensando, né? A obra existe para o escritor e existe para ser ocupada pela leitura também, obviamente. Então, o que eu queria te perguntar é sobre como é que você vê essa ideia do acabamento e do inacabamento da obra, essa obra sempre revisitada. Que obra é essa, então, né? Eu, na verdade, eu sempre penso o seguinte, que o escritor assim, é uma parte importante do processo. A outra parte importantíssima do processo é o leitor. Porque, por exemplo, você publica um livro, ninguém abriu esse livro não existe. Portanto, o escritor também não existe. Esse livro só passa a ter existência no momento em que o leitor dá existência para ele. E é o leitor, aquela obra que ele leu, não é a obra que o escritor escreveu, é a obra que ele criou. Né? Então, por isso que eu me sinto absolutamente à vontade de ser um leitor da minha própria obra. Né? Então, assim, como eu disse, eu realmente escrevo assim, e eu não é exagero, não. Eu falo assim, puxa, eu queria tanto ler um livro sobre isso, e não tenho, então eu vou e escrevo o livro. Para mim, como leitor, primeiro. Então, assim, quem eu quero agradar? Ninguém perguntou isso, vamos perguntar. Olá, Luiz Fado, quem que você quer agradar? Né? Aí eu falo, ninguém, eu quero agradar a mim. Eu escrevo para mim. E se alguém ler e gostar do livro, eu fico felicíssimo. Mas eu quero agradar a mim. Então, assim, como leitor, eu às vezes percebo que eu, como escritor, não alcancei aquilo que eu gostaria de alcançar como leitor dos meus próprios livros, aí eu me sinto absolutamente à vontade de chegar e mexer. Sabe? Aí, uma vez, uma menina até que tinha feito um trabalho sobre o Inferno Provisório, os 5 volumes anteriores, ela me cobrou isso. Ela falou, poxa, mas não é uma traição com o leitor? Né? Aí eu falei, mas eu não tenho compromisso com você. Sabe? Não tenho mesmo, nem com a editora. A editora fica chateadíssima. Você acha que a editora gosta disso? Claro que não. Ela fala, pô, mas vai mexer de novo? Sim. Ah, mas poxa, já... Não, mas é o meu livro, eu que escrevi, entendeu? Então eu quero mexer. E não é assim que eu acho erros no livro, não tem nada de erro no livro. É simplesmente uma questão de achar a expressão correta para aquilo que eu gostaria de expressar. Entendeu? É achar aquele instrumento que fique mais próximo possível daquilo que eu quero descobrir na natureza humana. E, portanto, se eu achar que eu tenho que escrever, eu vou escrever. Sabe? Não me sinto nenhum problema com isso. Inclusive, mesmo nos livros está escrito assim, edição, revista e definitiva, não é definitiva bosta nenhuma. Eu falo que é, mas não é nada. Só para inglês ver. Agora é a última. A última. É porque agora no final vocês soltaram. Né? Pois é. Não sei se eu vou conseguir expressar, mas eu gostei tanto de você falar sobre o que é literatura, assim, para você, porque a gente tem até um traço de ler sociologicamente, talvez por uma herança do modernismo que nos afeta grandemente ainda como leitores, mais nas letras, e num país tão complexo com tão poucos leitores, e parece que a literatura é uma voz mesmo social, né? E isso fica claro também na sua obra. E eu queria perguntar, e aí eu adorei quando você fala que literatura é transcendência por meio da linguagem, essa coisa de permanência dessa precariedade. Como você vê obras, por exemplo, que ainda estão um pouco à margem das leituras até dentro das academias, de uma Cecília Meirelles, que estava falando de outra ordem, e eu não a leio como antissocial de forma nenhuma, mas é uma outra estética, né, que está falando ali, alguma coisa que seja de uma reverberação de outras fontes, vamos dizer, que não está atrelada ao chão diretamente, mas tem ali muita coisa. Ou de outros escritores que escolhem por um outro viés. Queria que você falasse um pouco disso, que são obras que não reverberam diretamente o social. Como que você vê? Então, ao lado, agora vai ficar mais inteligente ainda agora, pode? Claro. Ou pelo menos parecer, né? É tudo matéria de prova. Fica tranquilo que, assim, a avaliação, fica tranquilo. Sabe, o que, para mim, quando eu falo que eu busco a transcendência por meio da linguagem, para mim, é muito claro o seguinte, a grande beleza do discurso literário é que o discurso literário, ele engloba todos os outros discursos. Então, ele engloba o discurso psicológico, psicanalítico, sociológico, antropológico e outros lógicos qualquer que você quer, só que ele não é nenhum deles. E se ele for algum deles, ele não é discurso literário. Na minha opinião.
Entendeu? Então, assim, a grande beleza da literatura, pelo menos que eu acho, é essa. Sabe? É de você construir um discurso, que esse discurso compreende todos os outros discursos, mas não é nenhum deles. E quando ele deixa de ser, ele não é. Então ele vira discurso antropológico, sociológico, etc. e tal. A Cecília Meirelles, por exemplo, se você ler o Romanceiro da Inconfidência, é o livro mais político da literatura brasileira. Exatamente. Sabe? Mas você não precisa estar falando de política para fazer livro de político. Sabe? Então, assim, para mim é isso. Quer dizer, o discurso literário é isso. Sabe? Ele perpassa. Agora, veja bem, eu só deixar uma coisa clara. Eu não sei se isso vale para mim, eu estou falando para mim, para a poesia. Porque eu separo muito assim. Para mim, a poesia é outra coisa. É outra coisa. Eu não consigo compreender a poesia dentro desse guarda-chuva de literatura. Eu acho que existe literatura assim, prosa de ficção, e existe poesia. A poesia, para mim, é uma outra coisa, até mais complexa e mais, sei lá, é de outra ordem, de outra lógica. Então, isso tudo que eu disse, para mim, serve para a prosa de ficção. Não sei se serve a poesia, não sei, mas enfim. Você quer que eu... Antes de sortear, vou fazer, né, o agradecimento final. Ellen, vem cá, junto comigo, minha vice-diretora aqui, que é uma pessoa espetacular. Porque senão o povo vai embora antes de deixar isso para o final, que aí segura o povo, né? Não, pessoal, olha, muito obrigado assim, pela presença de todos. Eu queria dizer que eu acho que é um momento muito histórico, né? Um momento muito histórico. Professores de outras instituições, o Ranieri, professor do Cefet, né? O Pablo estava aqui agora há pouco, professor da UENG, da estadual. Então, o que acontece? Tem alunos aqui de outras universidades. Agradecer muito mesmo a tua presença, mas assim, realmente agradecer demais. Dizer que desde o início, né, o Luiz se mostrou de uma generosidade imensa, aceitou logo de cara. Então, quero agradecer realmente a presença de todos. E nem tinha cachê, né? Isso eu queria deixar muito claro. Não tinha e não tem, porque a gente não tem como pagar. Então, assim, vocês não têm noção como é que foi para arrumar dinheiro para trazer a passagem aérea dele e a hospedagem do coitado aqui na cidade. Assim, foi um puxa-puxa de um lado para o outro, e puxa daqui, puxa dali. É realmente uma coisa cruel. Nós estamos chegando em abril, só para vocês terem uma ideia da situação, nós estamos chegando em abril e o governo federal ainda não repassou para a gente R$1 para o nosso programa de pós-graduação em literatura para o pós-lit da UFMG, que inclusive é um dos melhores programas do Brasil de pós-graduação, e chegamos em abril, ainda não temos R$1. Então, conclusão, é só vocês terem uma ideia como é que está difícil para a gente na universidade fazer um evento como esse e trazer pessoas de longe. Então, a gente tem que chamar, né, colegas, escritores da cidade, assim, que não vai ter que ter deslocamento aéreo, hospedagem, essa coisa toda, porque realmente a gente não está com dinheiro nenhum. E aí o Luiz deixa bem claro, não cobrou em momento algum, falou em cachê e ter que pagar isso. Muito boa vontade. Muito pelo contrário, sem frescura nenhuma, com uma generosidade. Então, assim, realmente tem que deixar isso bem registrado, deixar isso bem claro. Agradecer não só ele, como a vocês. Ellen, quer falar alguma coisa? Não quer não? Jura? Então tá bom. Bom, então assim, dou por encerrado. Ele agora vai fazer o sorteio. Quem agora, estamos abertos aqui até às 9 horas, quem quiser aproveitar 8 horas, tem 1 hora para vocês conhecerem toda a exposição do acervo. São ao todo 12 layouts de escritores, vai até lá embaixo com a Abigail Renault, conversa com a Lúcia Machado de Almeida lá no início. Então vocês podem passar nisso aqui tudinho, inclusive na galeria de arte que fica aqui atrás, porque tem a parte museológica e no meio tem a galeria de arte. Então podem aproveitar que estão aqui e visitar o acervo, que eu acho que é aproveitar. A noite é só hoje. Marcelo, repete os horários de visita durante o dia. Para poder gravar. De segunda a sexta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia e de 14 às 17 horas. E alguns eventos também tem que ficar ligado. A nossa rede social no Instagram, que é o principal hoje em dia, @escritoresmineiros. E alguns eventos vão acontecer também nesse período noturno, e aí, ficando ligado lá, vocês ficam sabendo desses eventos, né, que não funcionam, que funcionam fora desse horário. Tá? Claro. Eu esqueci de apresentar quem fez a leitura: o Jardel Silva Leitão, a Brenda Laís, que está sentada ali, o Arthur Barbosa, que foi embora, que tinha aula e precisou ir embora, tá? São os meninos aí. Jardel, estudante de letras, Brenda e Arthur, estudantes daqui do curso de teatro, tá? Agradecendo eles também.
E só mais uma coisa, que eu acho que também não foi apresentado, o Caio Carmona, mediador. Ele é professor da FAGE e é poeta. E o que você me lembrou também, Poliana? Dos outros encontros marcados, os eventos, um dos que vão acontecer periodicamente à noite, é esse evento, o encontro marcado, que é sempre às quintas-feiras, na última quinta-feira do mês, sempre nesse horário, às 18 horas. Sempre a última quinta-feira do mês. Vão ser 4 encontros no primeiro semestre e mais 4 encontros no segundo semestre, sempre a última quinta-feira do mês, de 6 às 8. Então, assim, divulguem bastante. E volto a dizer, sempre lembrar, não tem frescura de lugar. É sentado nos puffs e no chão, porque assim, a ideia é justamente aproximar o máximo que puder o público com o escritor. Eu acho que isso é fundamental, né? Até para a gente tirar essas hierarquias bestas que às vezes acontecem. Né? E só mais uma coisa, desculpa, porque o Leandro tinha falado que tem professores de outras instituições. Nesse caso, é só entrar em contato, por exemplo, se quiser fazer visitas, tanto visita técnica ao acervo, aos bastidores do acervo ou a exposição, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail educativo m de acervo de escritores mineiros @gmail.com, que agendando previamente é possível que a gente se organize para atender no período noturno. Tá bom? Ótimo. Bom, eu quero uma salva de palmas para todos então aqui, né? Muito obrigado. E obrigado, Caio. Caio vai ser agora meu supervisionado de pós-doutorado. Então, assim, foi bom tu falar essas coisas, que agora eu arranco o couro dele, que eu vou orientar o pós-doc dele agora, né? Então, porque eu disse que eu vou orientar o pós-doc dele e vou ter o poder, né? Então já era, né? Obrigado. Fica à vontade, Luiz. Bom, então tá. Olha, eu agradeço a todos e todas. Realmente, assim, esses encontros que nos energizam, né? E nos dão certeza de que nós temos que continuar, né? E realmente, assim, quando eu fui convidado para vir aqui, eu não tive dúvida, porque, para mim, os espaços das universidades públicas são os espaços de resistência de princípio, né? Então, assim, enfim, é isso. Bom, sim, e visitem mesmo, eu fiquei encantado com o acervo, vocês vão ficar deslumbrados, porque realmente, assim, é tão bacana. E uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, para mim, pelo menos é muito legal, que é o seguinte: eu olhando os livros nas estantes dos escritores, aí eu falo, bom, tudo bem, você tem ali uma Odisseia, um não sei o que e tal, ok. Mas, veja bem, por que será que o Oswaldo França Júnior tinha um livro chamado Yoga para Nervosos? Ou um livro chamado O Método Silva de Controle Mental. E o quadro dele? Mostra pro pessoal. Então, pois é. Então, assim, para mim, o legal de você passear pelos acervos é você falar, poxa, mas será por que esse cara tinha esse livro aqui? Por que ele tinha esse quadro aqui, né? Bom, então tá, olha, chega de conversa fiada. Eu vou, então, sortear o Flores Artificiais, o método Rufato de sorteio, que é uma coisa que eu vou patentear. Que é o seguinte, vamos escolher aqui agora, hoje, deixa eu pensar aqui, que está mais... quem nasceu aqui no dia 22 de setembro? Tem ali um 22 de setembro... O meu método é genial, né? 22 de setembro nasceu a minha mãe. Então, eu estou homenageando a minha mãe e o livro vai para você, então. Imagina. Bom, deixa eu pensar aqui. Então, eu colocaria o 7 de junho, meu pai. Alguém quer do 7 de junho? Ninguém, tá vendo? O método funciona.